Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que beleza! Jogador arrebenta no like, compartilhe nosso link nas suas redes sociais. E se você não conhece ainda o nosso canal Wendel, meus amigos, vem pra cá. Somos mais de 4.700 inscritos, rumo aos 5.000. Meus amigos, o nosso debate hoje é sobre provável técnico do Bahia. Técnicos disponíveis no mercado que podem se juntar ao nosso Esporte Clube Bahia e participar desse processo de evolução da nossa equipe, juntamente com o Grupo City. Meus amigos, falar do Galhardo, está aqui na tela, clubes e seleção deveriam ir atrás do Galhardo, é uma reportagem do Rodrigo Lois, né? Ele é o repórter e redator do futebol internacional do portal GE. Este conteúdo não visa falar Galhardo no Bahia. Seria bom Galhardo no Bahia? Nada disso. Nada disso. Falar do Galhardo é fazer com que nós possamos refletir sobre importância da qualidade do novo técnico do Bahia. A gente sabe que o Barroca, por mais que ele esteja se esforçando, trabalhando, é muito provável que ele não fique no esquadrão e ele sabe disso. E o momento do Bahia, dessa revolução com a chegada do Grupo City, é evidente que um técnico de qualidade, um técnico que tenha assim uma história, uma bagagem, bons trabalhos, saiba trabalhar com jovens jogadores promissores, claro que não sozinho ele não vai conseguir, a base do Bahia também tem que ter bons profissionais. Mas, meus amigos, falar do Galhardo é justamente elevar um pouco a nossa reflexão sobre a necessidade de um bom técnico e não dizer e apontar o Galhardo vai para o Bahia, o Galhardo vem para o Bahia, o Grupo City deveria fazer uma proposta para o Galhardo. Meus amigos, se deveria, por que não? Dinheiro tem, dinheiro tem. Agora, se há um teto de responsabilidades com relação à gestão financeira, é uma outra história. Eu sempre gosto de brincar assim, ó. Bia de São Caetano sempre falou que o Bahia é maior que o Real Madrid, que o Bahia é maior que o Barcelona, que o Bahia é maior que o Milan, melhor que o Internacional e Bayern de Munique. Por que não o Galhardo? Não é verdade? Mas eu acredito, sinceramente, eu particularmente acredito que é muito difícil, inclusive para o futebol brasileiro. Mas esse conteúdo visa justamente nós debatermos o nível de técnico que o Bahia poderia ter em 2023. E claro e evidente, quando se chama a atenção do Galhardo, pá, você, nossa, caramba, é o cara. E é o cara de fato. O Galhardo é um grande técnico do futebol brasileiro. Mas você que está aqui apreciando o nosso conteúdo, por favor, não é de nenhuma maneira querer estimular ou criar um factoide dizendo que o Galhardo virá para o Bahia, que o Grupo City está negociando com o Galhardo. De jeito nenhum. É justamente para elevar o nosso debate em torno de qualidade de técnico para que possa vir aqui para o Bahia. Então, meus amigos, isso faz a diferença. Um técnico de qualidade hoje faz muita diferença. Até porque nós não estamos mais produzindo, e eu falo assim, futebol brasileiro e mundial também, nós não estamos mais produzindo aquele jogador fora de série, né? Aquele Zico que nós vimos na minha época, né? Quem viu Pelé, e grandes jogadores, Rivelino, Ronaldinho Fenômeno, o Gaúcho, Romário, Bebeto, tanta gente que decidia no campo, né? Hoje você tem menos jogadores que decidem no campo e o técnico é muito importante, principalmente aquele técnico que sabe aliar a questão da experiência, do empírico, né, com o acadêmico, né, com a questão teórica. Esse técnico, sim, é um técnico que vale muito e é muito valioso, e o Galhardo é um deles, né? Foi jogador de futebol, estudioso também, então ele alia a experiência dele com a questão também da academia, né, com a questão que envolve muito a técnica e o conhecimento sobre o futebol. Meus amigos, é o seguinte, para falar um pouquinho do Galhardo, o Rodrigo Lois, ele trouxe um dado importante, né, sobre a questão deste técnico que eu vou colocar aqui na tela. Ó. Ele deixou um legado de transformação no River, um técnico desse por 8 anos, 14 títulos. Ó, é quem mais tempo ficou diretamente neste clube, né, no River Plate. É o maior técnico do River de todos os tempos. Está no mercado, está no mercado. Tem outro detalhe, ó, 40 jogadores, isso é importante até para a análise do Grupo City. O Grupo City deve avaliar esse aspecto. 40 jogadores revelados renderam ao clube
270 milhões de dólares em transferências. Sua filosofia se espalhou para as categorias de base. Então, o Galhardo é caro? É. Mas, meu amigão, olha o retorno financeiro. Muitas vezes, essas empresas, tipo o Grupo City, faz esse tipo de análise, né? Porra, o cara é caro, o cara custa isso, mas olha o que o cara fez em 8 anos. Então, está dentro desse projeto que o Grupo City gostaria de ter. Um outro detalhe que é importante. Antes eu vou passar para cá, porque o salário do Galhardo no River Plate está em cerca de 6 milhões de dólares por ano. Isso equivale a 31 milhões e 700 mil reais por ano. Ele tem, além de clubes brasileiros que ficaram interessados na época, por exemplo, quando se espalhou a notícia que o Galhardo iria sair do River Plate, ele só vai treinar este ano o River, né? Em 2023 ele estará justamente tirando um período aí, né, de descanso e depois vai analisar propostas. Mas na época se falava muito do Galhardo com sondagens no Paris Saint-Germain, no Barcelona, no Sevilha, no Roma, no Brighton. Então, estas equipes, principalmente o Paris Saint-Germain, o Barcelona, ele já tem os seus técnicos, né? Mas o Galhardo vai estar no mercado sim. Ele nunca falou e nunca fechou as portas para o futebol brasileiro, mas também ele nunca deu a certeza ou mencionou que um dia ele poderia treinar aqui. Então, com relação ao Galhardo no futebol brasileiro, é uma incógnita, nós não sabemos. Nem a própria reportagem que trouxe a questão, né? Inclusive colocando a disponibilidade de uma seleção brasileira ou de uma seleção argentina, por exemplo, né? A depender do resultado da Argentina na Copa do Catar. O Tite, por exemplo, já é um técnico que já deixou claro que não fica e o Tite vai estar no mercado também. Mas, meus amigos, voltando aqui, sobre a questão da matéria do Jorge Nicola. Ele colocou essa matéria falando sobre a questão do Vojvoda, do Dorival, do Rogério Ceni, do VP, que é o Vitor, o técnico do Corinthians, né, o português, que provavelmente também acho que não vai ficar. O Vitor já deu algumas informações assim, deixou nas entrelinhas. Mas, meus amigos, abrindo aspas para o Jorge Nicola, o Nicola falou o seguinte, ó: os mais badalados entre os técnicos que ficam livres para justamente negociar em 2023 são Tite, de série da seleção brasileira, Vitor Pereira, que é o técnico do Corinthians, mas se o Vitor Pereira sair do Corinthians, ele deve voltar para a Europa, né? Dorival Júnior, que depende dos títulos para ficar no Flamengo, e o Juan Pablo Vojvoda, nos últimos meses de contrato com Fortaleza e pretendido por diversos times. Meus amigos, sinceramente, eu sei que o Galhardo é muito complexo, muito difícil. Eu, sinceramente, desta lista aí que foi colocada pelo Jorge Nicola, eu vou de Vojvoda. Vou de Vojvoda, sinceramente. Já vinha falado isso há um bom tempo. O Vojvoda é um técnico que sabe trabalhar com orçamentos baixos, né? Imagine com orçamento de City, um orçamento maior do que o Fortaleza, ele vai ter mais possibilidades. É um técnico de muita variação tática e os jogadores conseguem executar isso no campo. Muitas vezes o técnico tem boas ideias, mas não consegue fazer com que o time jogue. O Vojvoda consegue fazer com que o time jogue. O Vojvoda é bom de vestiário, tanto é que na pior crise do Fortaleza, no Campeonato Brasileiro, ele permaneceu e conseguiu reerguer o Fortaleza. Então, ele tinha o vestiário, mesmo em momentos difíceis. Então, é um técnico que sabe fazer o controle, a gestão de pessoas. E, sobretudo, o que eu mais gosto do Vojvoda é justamente o trabalho dele no campo. O Fortaleza é uma equipe que joga futebol, tanto no Castelão quanto fora dele, e o Bahia tem muitos anos que o Bahia tem dificuldade de jogar fora de casa. O Bahia tem muitos anos com dificuldade, não é só em 2022. Então, o Vojvoda, ele consegue fazer com que o jogador crie a confiança necessária para encarar um Palmeiras, um Flamengo, por exemplo, e jogar o jogo, né? Fazer o jogo, entendendo que o adversário pode ser até melhor, mas ele não vai abrir mão de tentar vencer a partida. Então, o Vojvoda me chama a atenção nesta variação tática. Ele gosta de trabalhar com linha de 5, que é o meu perfil, tá bom? Não sou técnico, mas se fosse, eu trabalharia sempre nessa perspectiva de uma linha de 5, né? O Vojvoda já trabalha assim. O Vojvoda consegue fazer com que jogadores possam trabalhar de uma maneira mais ou menos improvisada, que foi o caso de colocar, por exemplo, o meio-campista aberto do lado esquerdo, que é o Lucas Crispim, né? Conseguiu colocar um lateral como zagueiro. Então, o Vojvoda
tem um trabalho muito interessante. Ele é muito sondado pelo futebol brasileiro, claro e evidente. Mas eu acredito que dentro desta realidade, desse novo Bahia de 2023, com o Grupo City, o Vojvoda se torna viável, para pelo menos ouvir a proposta do Bahia e chegar lá e fazer uma proposta melhor do que o Fortaleza para permanecer e entrar no mercado para disputar o Vojvoda no futebol brasileiro, eu acredito que sim. Acredito que sim. Já o Galhardo, não. Você disputa no futebol mundial, um negócio diferente, né? Ele tem um salário assim gigantesco, então já é uma outra história. O que eu puxei do Galhardo aqui é justamente para a gente poder falar de qualidade de técnico que o Bahia precisa. E o Bahia vai precisar muito nessa retomada aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que o Bahia ainda não está classificado matematicamente, mas caminha para isso, beleza? Então eu vou do Vojvoda. Wendel, se não houvesse a opção do Vojvoda, eu vou falar para vocês uma coisa, não sei se vocês concordam e vocês ficam livres para falar nos comentários, claro, respeitosamente, minha opinião é um ponto de vista, não é a verdade, e eu vejo que muitos comentários o pessoal interpreta como se eu estivesse falando uma verdade, né? E é um ponto de vista, então a interpretação do que a pessoa fala é muito importante, então todo cuidado é pouco. Dorival Júnior, para mim, seria a segunda opção, se caso o Flamengo não ficasse com o Dorival. Eu acredito que o Dorival deve renovar com o Flamengo. Eu acredito que o Flamengo vai renovar com o Dorival. Mas caso não aconteça, ele é a melhor opção que eu vejo aí, na qual o Jorge Nicola coloca. Por quê? O Dorival Júnior acertou o Ceará e não estavam conseguindo acertar o Vozão. O Dorival chegou lá, acertou, vinha muito bem no Ceará quando surgiu a oportunidade de ir para o Flamengo. E no Flamengo ele encontrou uma terra arrasada. E de lá, meu amigão, e de lá, nós sabemos a história, né? Final de Copa do Brasil, final de Libertadores, está fazendo um bom campeonato brasileiro, tem um timaço, eu sei, mas ele mostrou que no Ceará ele também fez um bom trabalho. Não à toa, ele foi, né? Voltou, ele já treinou o Flamengo, ele foi para o Flamengo e consegue organizar uma equipe muito difícil que é o Flamengo. Não é fácil, uma equipe de muitas estrelas, muitas vaidades, ele foi lá e conseguiu e está fazendo um bom trabalho. Então, caso não fique, o Dorival Júnior é um bom nome. Mas, digo para vocês, Vojvoda, na minha opinião, é o cara que o Grupo City tem que estar ligado, ligadinho. Cadê ele na imagem aqui? Cadê ele na imagem? Cadê ele na imagem? Pronto, tem que estar ligado, ligadinho aí na imagem. Meus amigos, que beleza! Jogador e arrebenta. Lembrando que esse vídeo não é para fazer nenhum tipo de especulação com relação ao Galhardo, nem especulação com relação ao Vojvoda, nem especulação com relação ao Dorival Júnior. Esse vídeo é um vídeo de provocação para que você possa refletir e pensar. O Bahia precisa de um técnico de qualidade, um técnico capaz de fazer não somente uma ou duas temporadas, é 3, 4 temporadas, assim como o Galhardo fez 8 temporadas no futebol argentino. O Renato Gaúcho conseguiu fazer isso no Grêmio, mas depois saiu, mas ele ficou um bom tempo no Grêmio. É isso que nós precisamos, de um técnico que goste de trabalhar, aqui no Bahia principalmente, que goste, se identifique com a torcida, se identifique com o futebol que o torcedor do Bahia gosta e que o Grupo City quer propor. Então é fundamental isso. E que seja longevo. Eu vou fazer até um novo conteúdo falando dessa questão da longevidade, porque nós vamos entrar agora, nós torcedores do Bahia, em uma situação que nós não tínhamos, que é termos um elenco mais longevo e não aquele jogador que chegou aqui, joga 1 ano, joga 6 meses e vai embora. Eu acho que não vai acontecer isso. Tem muitos jogadores no Bahia que vão ficar aí um bom tempo. E eu falo isso, jogadores de qualidade, beleza? E tomara que isso aconteça, né? Eu acho que o Grupo City quer fazer um bom investimento, quer ter o retorno do investimento, mas também pensa muito no resultado do futebol. E tomara que isso aconteça. Meus amigos, um forte abraço a todos vocês. Deixe seu like, deixe seu like aí, deixa aí. Arrebenta e joga duro com a gente. Conto com você, hein? Gostou do conteúdo? Vem pra cá, reflexão. Coloca aí nos comentários, respeita os comentários, os pontos de vista dos nossos colegas e o meu também, né? Faça desse ambiente um ambiente familiar e não um ambiente de ódio. Então, se você tá com raiva de alguma coisa, não participa dos comentários não, tá bom? Faz o seguinte, ó, acalma um pouquinho e depois você comenta, tá bom? Meus amigos, um forte abraço a todos vocês. Valeu, ó. Até o próximo conteúdo. Forte abraço.